Boa noite, meus irmãos. É para nós uma honra estar aqui neste mais importante posto que existe na Terra. Ontem o pastor Joaquim estava falando sobre isto, que um pregador ocupa o mais importante posto da Terra. Às vezes nós pensamos que é o presidente da República, né? Mas, na verdade, ele está muito abaixo de um ministro, falando daquele que foi escolhido por Deus, está dentro do propósito de Deus para, especialmente, esta hora que nós estamos vivendo. Nesse desfecho, onde a responsabilidade daqueles que estão pregando a mensagem de fé para o rapto exige mais ainda responsabilidade. Eu gostaria de fazer uma perguntinha para os irmãos para me ver a opinião. O que vocês estão achando sobre a ceia? O que vocês estão pensando sobre a ceia? Devemos continuar assim? Devemos ter a ceia? Amém. Há mais alguma opinião dos irmãos? Sei. Mas e aqui para nós? O que o senhor acha? Não, mas eu dependo também da opinião da igreja, né? Claro que nós não somos absolutos. Então, eu quero deixar o meu pensamento, mas, contudo, prevalece a igreja. Eu tenho visto, através da internet, alguns pastores que nunca deixaram de ministrar a ceia, como seja o pastor Mauro, em Anápolis, o pastor Francisco, em Curitiba, e vários outros lugares que a gente não lembra agora o nome, o local, mas em vários outros lugares. Naviraí, pastor Paulo. Isso é muito relativo, porque cada cidade está tendo uma forma, né, de contaminações. Às vezes aqui nós temos muitos problemas e ali em Fazenda Nova já não tem. Então isso é muito relativo. Lá no Pará, Redenção, o pastor Edmilson está sempre ministrando a ceia, e eu fico observando a maneira como eles fazem. Cada um é um pouco diferente do outro. Eu penso que a ceia, ela é importante, é um culto especial, é um culto de renovação. Parece que a igreja, ela se renova, né? O ânimo,
a vida espiritual com o culto de ceia. É importante demais o culto de ceia, muito importante. Mas nós não vamos deixar de estar no rapto por não estarmos tomando a ceia circunstancialmente. Como, por exemplo, o lava-pés. A ceia completa tem que ter o lava-pés. E como que nós vamos lavar os pés? Fazer um contato, né? Pegar nos pés uns dos outros, usar a mesma água. Então, mediante a situação, não deve, como os pastores não estão fazendo. Os que estão dando ceia, eles não estão usando lava-pés. E o cálice é individual, está bem, eu acho que não há nenhum problema, o irmão Brana deu ceia normal com cálice individual na igreja dele. Até hoje o Tabernáculo Brana usa o cálice individual. E o pão, ele pode ser feito em casa da melhor maneira. Primeiro é que quem vai fazer o pão é o pastor ou a esposa. Nós temos consciência de que não temos contaminação em casa. Pelo menos, né, até então, porque pode ser que a pessoa esteja contaminada e venha manifestar 4 dias, 5 dias depois. Então, a gente tomaria todos os cuidados, higienizar a mão, passar álcool gel, até quiboa, se for preciso. Melhor do que isso, água oxigenada 40. Se você passa, ele mata o vírus na hora. Então, passou na mão, não tem necessidade de usar muito a mão lá direto na massa. Pode usar uma colher, fazer o pão. Pode ser quebrado. E, como os pastores estão fazendo, e tem pastor que pega o pão e põe na mão do irmão. Cada um tem uma maneira, né? Às vezes usando até uma luva para pegar o pão e colocar na mão. Agora, o que eu tenho notado é que não tem ido quase pouco mais da metade da igreja nas ceias. A maioria não vai. Vai uma parte só da igreja. Estava notando isso em Curitiba, em Anápolis e outros lugares. É uma minoria, não são todos. Se o pastor Joaquim Gonçalves fosse dar ceia em Goiânia, talvez iria, no máximo, 40% da igreja. Os demais não iriam. Então, fica tudo parcial. Agora, como bem disse o irmão Delavi, o caso de Confresa parece que não tem esse problema lá, né, de coronavírus. Acho que tem, né? Mas é bem menos. O pastor de Redenção também, eles não têm esse problema. Lá no Parazão não tem. Existe algum caso, mas muito raro. Então fica assim, a hora que os irmãos acharem que devemos ter a ceia, eu estou disposto a fazer da melhor forma possível. Eu só não responsabilizo. Não responsabilizo por qualquer coisa que acontecer, depois um irmão ser contaminado e sair dizendo que o pastor foi imaturo, irresponsável pela ministrar a ceia. Aí, se isso acontecer, esse irmão terá que ficar calado, né? Admitir que foi uma permissão de Deus, para não haver maiores preocupações. Agora, já está diminuindo, nós sabemos que existe uma diminuição muito grande desse vírus. Os cientistas estão prevendo que em março haverá uma outra, como diríamos assim, outra contaminação,
que ela vai reformar em março. Como aconteceu na Europa. Alguns países da Europa, tudo aconteceu de novo e tem país que está em situação pior do que a primeira contaminação. Então, eles estão prevendo para março o Brasil, mas aí ele diz assim, até lá, quem sabe, já surgiu vacina, e até lá nós já temos nos prevenido mais, os médicos têm alcançado mais experiências, e nós vamos poder enfrentar isso com menos problemas, né? Porque esta fase que nós já passamos, ela já nos ensinou muitas coisas mesmo, né? Principalmente em relação à economia, a parte financeira do povo, né? As pessoas saberão agir melhor, porque houve muita imaturidade e isso levou a uma especulação muito grande e nós estamos com uma inflação muito alta por causa da especulação, da preocupação das pessoas, de medo de passar fome, né? Então correram todo mundo para os supermercados e aí a procura foi tão grande que houve esse disparo aí dos preços nos mercados. E além do mais, estes países ricos como a China, Japão, que tem dinheiro, principalmente agora com essa defasagem do real em relação ao dólar, então eles estão à vontade para comprar tudo que o Brasil tem, né, em relação à alimentação, porque eles dependem, principalmente a China, né? Então eles já compraram os grãos, praticamente de quase todo produtor, já compraram os grãos e agora a carne está indo embora e vai para R$300 a arroba agora em dezembro, é a previsão. Então a alta é muito grande, né? Por causa dessa preocupação das pessoas em relação a comprar, correr e comprar. Se houver uma outra infestação, eu acredito que muitas coisas estarão mais fáceis, né? Principalmente em relação a remédios e a preparação que nós devemos ter da nossa defesa imunológica. Nós devemos preparar, porque esse é o melhor remédio, é a melhor vacina que nós temos até hoje. Eu falei lá em Cachoeira que comer alho cru ajudavam as pessoas a não terem maiores problemas com esse vírus. E a irmã Marie chegou em casa e começou a comer alho cru. Ela foi contaminada, mas não teve maiores problemas e já sarou, já está curada. Então, ajuda muito comer alho cru, fazer hemoterapia, usar ivermectina, que estamos usando desde o começo, e zinco, cobre, muita vitamina D, que você pega do sol, se não tiver condição de mandar fazer nas farmácias, porque na farmácia você faz ela mais forte, né? Então, usar isto é se preparar contra não só coronavírus, mas muitas doenças, muitos problemas que você tem, que são eliminados através dessa força imunológica. Muitos problemas, não é só do vírus, não. Graças a Deus, nós já temos, desde o começo do vírus, nós nunca gripamos mais em casa. Às vezes a gente fala essas coisas, sabe que o diabo escuta, né? Mas ele está repreendido, né? Como diz um papagaio que eles passaram para mim, está amarrado, em nome de Jesus. Então nós confiamos na misericórdia de Deus. Ficamos felizes com a presença do irmão Julimar, do irmão Coraci e do irmão Bolivar. Deus continue conosco, né, irmãos?
nessa caminhada. Está transmitindo, irmão Pedro? Não, não temos transmissão hoje, né? Nossa internet não funcionou. Então nós vamos colocar de pé, por favor, e vamos ler a Bíblia. É Gênesis 3, verso 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque eu estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Senhor nosso Deus, foi um momento tão triste na terra. Foi um momento tão tremendo e de tremor e de espanto e de todas as condições difíceis que a humanidade teria que atravessar nesse mundo até a nossa retomada para a eternidade. Mas temos passado por tantas coisas, tantos motivos, tantas mortes, tantos acidentes, tantas pessoas sofrendo, gemendo, nesse mundo, ó Pai, em vários e diversos lugares, tantos enganos, tantas coisas erradas, não haveria uma sequer se isso não tivesse sucedido. De Adão e Eva ter comido da árvore que Deus disse para não comerem. Mas nós estamos aqui, ó Pai, podendo dizer, Ebenezer, nós estamos aqui já num desfecho. Depois de tudo que o mundo passou, nós estamos chegando ao fim. Ó Deus, ajuda-nos. Como o Senhor sabe que nós nos cansamos do caminho, nós erramos, nós cometemos erros que nos trazem consequências e não gostaríamos, mas a graça do Senhor nos providenciou um meio para que estivéssemos aqui. Ó Pai, ajuda-nos a ir até o fim. Dê-nos a saúde, dê-nos a força, dê-nos, ó Pai, a obediência ao Senhor através da palavra, da mensagem que o Senhor tem nos enviado nesta hora. Ó Deus, agradecemos por tudo e pedimos ao Senhor, fica conosco até o fim desse culto, no sentido de nos abençoar, de nos curar, de nos libertar de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Assentai-nos. Eu gostaria que tivéssemos um culto, como nós tivemos ontem em Cachoeira, aliás, sexta-feira antes de ontem, né? E também nós estamos felizes com o culto de ontem à noite, né? Quantos assistiram? Aí, quase toda a igreja, né? Foi transmitido, e que transmissão boa, irmão, e hoje não dá nada, hein?
Que coisa, será que é eu que sou feio? Então foi muito bom, eu estava lá no sítio, assistimos desde o começo. O Raine, o irmão Jorge Alexandre, os evangelistas, ajudados aí pela essa equipe, não é? O irmão Pedro, o irmão Mateus, e também com a presença do diácono o irmão Antônio Vieira. Foi um culto muito bom, viu, irmãos? Palavra boa. Esperamos que vocês vão continuar, né? Vamos continuar fazendo isto. Nós estamos numa hora que a marcha, ela sofreu um pouquinho de ritmo, né? Essa marcha para a vitória, esse momento da fé para o rapto, ele está exigindo muito de nós. Quantos assistiram à escola dominical de hoje? Toda a igreja, né? Graças a Deus. Nós tivemos aquela carta que o pastor Joaquim leu, do irmão José Brana, pastor José Brana, e ele está tirando, quem sabe, dúvidas daquilo que nos preocupou muito há uns meses atrás, sobre essa doutrina aí do aperto play, que foi inventada por alguém, não sei aonde. Eu cheguei a pensar que a voz de Deus estava por trás disto, mas nunca falei isto de uma forma desacreditando, né, fazendo menção. É apenas um pensamento que a gente teve. Mas o irmão José Brana deixou muito claro que existem estes pastores no Brasil, até pagos. Um deles é o Boaz Lopes, que é o que está perturbando Goiânia e região, né? E um evangelista, Crispim, que estão perturbando a igreja de Goiânia. Mas o irmão José Brana deixou bem claro que ele e a Voz de Deus do Brasil não autorizou e nem tem contato nenhum com esses pastores. Ele não aprova isso. Ele, aliás, reprovou essa atitude, e principalmente de querer que o povo ouça só a voz literal do irmão Brana, que é o que essa doutrina traz. O próprio irmão José Brana reprovou isto, porque o irmão Brana reprovou. Ele não poderia ser diferente do Pai, né? Sendo o representante do Pai no mundo, como ele é. Então, nós ficamos muito agradecidos pelo esclarecimento dado por esta carta, como vocês todos ouviram. A gente fica mais em paz, né? Eu nunca me preocupei, nunca criei, nunca aceitei, nunca, nem um momentinho, vocês podem ver que eu li aqui alguma coisa que o pastor Joaquim nos enviou de postilhas sobre o assunto, mas eu não tive a menor preocupação com isto. Eu acho assim que são doutrinas muito infantis, né? Umas doutrinas que não têm duração nenhuma. Foi Caifás que disse, né, nos seus dias, que deixasse os apóstolos, porque se não fosse de Deus, acabaria. Ele, como um líder que ele era, ele teve essa experiência de alguém que fez isso e depois acabou-se rápido. Só que os apóstolos não acabou, né? Eles continuam até hoje.
Mas a verdade é essa, analisando pela lógica, essas doutrinas elas não têm duração, porque não tem fundamento, como essa da nuvem aí que Júlio César prega. Ele próprio está falando nos congressos dele que tem que arrumar outra coisa agora, porque essa não pegou. Ele falou num congresso lá e acabou saindo na internet. Ele diz, nós temos que arrumar outra coisa, porque essa não pegou, não. Eu achei que nós íamos ajuntar os pastores e ninguém está dando atenção para nós e tal, então nós vamos ter que criar outra coisa. Eu não sei o que o pastor Vanderlei de Belo Horizonte vai arrumar, porque tudo que aparece ele pula em cima. E está sempre caindo por terra, né? Sempre caindo por terra. Então, nós não podemos ser infantis nesta hora. É uma hora muito decisiva, é uma hora de maturidade, é uma hora de estarmos com a nossa cabeça no lugar, não é? Porque estamos vivendo uma hora muito especial. Mombrana diz aqui na mensagem Imagens de Cristo, nós não encontramos mais aquela sinceridade da igreja primitiva, dos apóstolos. E também ele se refere ao começo. Nós tivemos nossa experiência no Brasil, do nosso começo aqui, como se a mensagem estivesse surgindo diretamente dos céus para nós. Quando nós tomamos conhecimento da mensagem. Aí ele diz, parece que tudo acabou. Ele estava falando isso lá no seu tempo, em relação à América. Mas foi em 59. Mas nós que estamos vivendo uma fase aqui, nós também podemos pensar nisso e falar nisso. Parece, tem hora que parece. Só que quando você deixa passar aquele momento, aquela tempestade, aí você descobre que existe uma estabilidade. Isso é retratado, é visto como a nossa vida humana. Nós vamos chegando a uma idade que parece que nós não vamos dar conta de mais nada. A gente vai desistindo da vida, não é? Eu estava falando ontem em Cachoeira. Às vezes as pessoas falam assim, minha mãe não quer sair mais de casa. Ela não quer sair mais. Mas não é porque ela não quer, é porque a própria idade dela já não permite mais. A pessoa vai perdendo o interesse, de passear, de conhecer novos lugares. E chega um momento que o idoso ele não quer ficar muito fora de casa, e principalmente longe do seu banheiro. Ele fica, parece que mais preocupado com essas condições, né? Não quer sair passeando e andando para lá e para cá. Ele fica mais restrito. Mas você pergunta para ele assim, olha, você já não é mais uma criança, um adolescente, um rapazinho, uma mocinha, a sua vida acabou? Em um assunto, em uma conversa familiar, ele vai dizer assim, não, acabou alguma coisa, ou acabaram algumas das coisas, né? Mas, em compensação, eu adquiri outras
com mais vantagens até. Porque eu adquiri experiência, eu aprendi a viver, e eu estou mais preparado para enfrentar a vida. Porque é assim que é a vida. A criança, o jovem, eles nunca pensam no fim da vida. Para eles não existe morte, para eles não existe cansaço. E teria que ser assim mesmo, né? Porque eles ainda estão começando a vida. Mas, para a pessoa que vai chegando a uma certa idade, Mombrana, quando ele estava com 55 anos, ele se preocupou muito com a velhice. Agora eu que já estou chegando aos 69, hein? Então eu deveria estar mais preocupado. Mas, na verdade, nós temos muitas coisas de vantagens. Muitas coisas. E é assim que se aplica a igreja. A igreja não tem aquele entusiasmo que eu, completando já 51 anos que eu estou trabalhando, pregando o Evangelho, eu tenho passado por isso desde o comecinho, onde não tinha quase nada de recursos, não tinha instrumentos na igreja, mas as pessoas tinham uma vontade de cantar. Cantavam quase a noite inteira. Não era assim, irmão Deus? Vocês batiam violão e cantavam quase a noite inteira, não era? Um grupo de jovens. E hoje, para você tirar um hino de uma pessoa, quase que precisa de fazer uma penitência lá naquela cruz que tem lá em cima do morro. Porque está difícil. Então a coisa vai ficando assim. Aí o profeta disse, parece que tudo acabou. Eu creio que isso aqui é para ajudar a igreja a entender, caso você tenha pensado que nós estamos desanimados, caso você tenha pensado que não compensa mais, você tem que entender que não é assim. Não é assim. A noiva do Senhor Jesus Cristo, ela goza de um privilégio por saber que nós estamos chegando à hora do arrebatamento. E esta hora do arrebatamento, ela está previsto que vai acontecer muitas coisas para desanimar, situações que desanimaria qualquer pessoa se não fosse revelado. Eu estava dizendo ontem em Cachoeira, olha, esse vírus aí e outros probleminhas que têm acontecido na Terra é uma coceirinha pequena em relação ao que nós vamos passar antes do rapto ainda. Porque nós esperamos por aquela hora do aperto. Todos vocês sabem que nós vamos passar por uns poucos dias, talvez menos de 40 dias, depois da ressurreição dos santos. Mas antes da ressurreição, nós já estaremos passando por isso, porque é exatamente essa espremedura é que vai tirar a fé perfeita de dentro de nós e expor ela. É como a semente. Eu fico admirado quando eu chego lá no mato, na roça, como aconteceu comigo lá o ano passado,
trator ajuntou lá uns matos, né? Depois da licencinha, a licença arrumadinha e tudo, nós contratamos trator, o irmão Delavi convive com isso. E nós ajuntamos ali chamado pavio. Fazendo, vai ajuntando tudo no pavio. E você põe fogo naqueles pavios, não queima tudo, fica alguma parte que não queima. De repente sai ali de dentro daquela terra que foi empurrada ali com o trator, uma árvore chamada candiúba. Parece que é candiúba. Aquela árvore, ela sai dali, e aquela semente estava ali há centenas de anos. De repente ela nasce ali, em poucos dias ela é uma árvore. E vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, você tem que ir atrás, cortando aquilo para não tampar, porque senão nem o capim sai de baixo. Aonde estava aquela semente? Você limpa um mato, tinha ali centenas de anos, planta a semente do capim, forma o capim, e o dia que o capim morre em umas partes daquela terra, diminui, nasce uma praga chamada fedegoso. E aonde estava a semente desse fedegoso? Eu ficava intrigado com aquilo, mas o ano passado, conversando com os homens de lá do mato, eles disseram, não, isso aí é nativo. Isso aí é gerado pela própria terra. É como alguns peixes, a traíra, por exemplo. Ela é gerada, ela é nativa. Agora, esta semente foi levantada e o profeta pergunta assim, qual é o problema se tudo acabou? Vamos voltar aqui à Escritura, devagar nós vamos vendo estas coisas. Olha só a inteligência de Deus. Quando ele chegou lá no Éden, quem sabe ele começou a andar, cantar e conversar com os anjos. E o Adão escutou a conversa. E ó, como que eles falam? Zarpou. Desapareceu. Correu. E Deus começou a gritar ele. Porque eles encontravam ali sem precisar nem de bater na porta, nem de tocar a campainha, o interfone. Não precisava de avisar pelo celular. Não, eles chegavam ali e já encontravam eles ali. Era como um marido chegar numa casa e encontrar a sua esposa. Ela já vem, já abre a porta, dá boas-vindas, os filhos vêm correndo. Assim era Deus com Adão. Mas o Adão desapareceu. Aí Deus começou a gritar. E Deus gritava, e Deus gritava. Adão, onde estás? De repente ele veio mais perto um pouco e falou numa voz meia baixa. Senhor, eu estou nu. Senhor, eu estou nu. Eu não posso ir aí onde está o Senhor. Aí, olha só. Deus já sabia o que tinha acontecido. Porque Deus diz assim, quem te mostrou que estavas nu? Quem te mostrou? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Você fez aquilo que eu disse para não fazer, não é?
Então, quando Deus fez a pergunta para ele, Deus mesmo já disse o porquê ele tinha visto que ele estava nu. O próprio Deus disse para ele. Aí o profeta disse: parece que tudo acabou, qual é o problema? Como se o irmão Brana não soubesse, né? Qual é o problema? Ele pergunta 2 vezes. Vamos regressar ao primeiro amor que tínhamos. Nós não precisamos de fazer uma nova igreja. Nós não precisamos de ter mais obreiros. Nós não precisamos de ter melhores bancos. O irmão Brana disse que eles constroem uma igreja nova, colocam um órgão de tubo, coisas novas, né? Muitos instrumentos, baterias, conjunto, coral, e enche a igreja disso. Irmão Brana diz assim: isto é bom para trazer as pessoas, mas isto não é o que nós estamos precisando. Olha só, vamos lembrar, irmãos, o que éramos. Nós estamos aqui uma família. Vamos lembrar o que éramos quando vocês, lá naquela cômodozinho que foi oferecido pelo irmão Galvão, um cômodozinho, uns banquinhos sem encosto, e ali tínhamos os cultos. A igreja reunia, e aqui tinha talvez uns 80 irmãos na igreja. Dali passou por um outro cômodo acolá. De repente o pastor Jonas Pimentel construiu aqui esses quadradinhos aqui, né? Sem forro, sem nada. E assim nós andávamos por esse Brasil, fazendo culto debaixo de árvores, casamento debaixo de árvores. Muitos casamentos foram feitos debaixo de árvores. Pastor andando a pé, de bicicleta. Irmãos indo para a igreja de carroça, de bicicleta, de a pé, andando 20 quilômetros, 30 quilômetros de a pé, para chegar num culto. Tínhamos apenas um programa de rádio pela Anhanguera. Apenas um programa de rádio era transmitido de Goiânia para o Brasil. De repente surge a Universo, de repente surge a Gazeta, Brasil Central. Mas era apenas um programa de rádio. Agora, hoje, com as igrejas com conforto, a nossa aqui tem pouco conforto, mas há muitas igrejas que têm conforto, né? Irmãos que vinham a pé naquele tempo, hoje vêm numa S10, numa Hilux. Vai ver se tem algum carrinho velho aqui na porta, só carro novo. Naquele tempo, quem tinha uma V-Maguete para ir na igreja era gente fina. Você lembra da V-Maguete, irmão? Irmão Sebastião Barbeiro, que quase morreu, passou 30 dias entubado, né? Mas Deus levantou ele, está bom? Ele morava aqui e ele me contava a história da V-Maguete dele aqui. Ah, era o campeão financeiro da igreja.
tinha uma V-Maguete para ir no culto. Quem conseguia um Fusca? Ah, que sucesso, irmão, tem um Fusca para ir à igreja. Então você analisa isto e pensa, como o irmão Branham vai dizer que nós temos que regressar lá? Não ficou tão melhor? O conforto, as casas onde moramos, os carros que andamos, o sistema de comunicação, internet espalhada. Como nós tivemos hoje aquela escola dominical, o pastor Joaquim lá no Recanto, já faz meses que ele está lá. Foram lá e fizeram um estúdio para ele, todo chique, com ar-condicionado, para ele falar para o mundo inteiro. Como que isso iria acontecer na imaginação nossa naquele tempo? Mas o profeta está dizendo para nós regressarmos ao primeiro amor. O primeiro amor, ele teve suas características. Por que que há tanto casal que enquanto estava na roça, capinando roça, roçando pasto, vivia tão bem? Criando galinha, e criando porco, e porco entrando dentro de casa. Gente, o tanto que aquelas mulheres sofriam. Porco entrava dentro de casa assim, 10 porcos de uma vez, derrubava as panelas de cima das trempas, jogava no chão. E cachorros e tudo ali juntos, chovendo 30 dias sem parar. E aquelas mulheres levantando de madrugada para acender um fogo no fogão caipira com lenha molhada. Mas aqueles casais eram felizes e aqueles filhos eram felizes. Quem que explica isso? Hoje, quando alcançam conforto, o melhor carro, a melhor casa, e empregadas e alimentos fáceis, porque naquele tempo, se queria comer um franguinho, tinha que criar. Agora vai na feira, já compra ele picadinho. Por que que então não são mais felizes agora? Para começar, já estão velhos, já criaram os filhos, e acaba a felicidade? É o tipo, irmãos, a família é o tipo da igreja. Então o profeta diz, vamos regressar ao primeiro amor que tínhamos. Não é que temos, que tínhamos. Ficou no passado, irmãos. Agora que nós vamos regressar a ele, nós vamos, não vamos? Vamos sim, vai chegar a hora, como diz o pastor Joaquim, pregando ontem, ou foi hoje, mas hoje, respondendo um e-mail da irmã, ele diz assim, pode ficar tranquila, irmã, o dia que ele acabar tudo lá, que ele ficar doente, ele vai voltar para a senhora pôr remédio na boca dele, porque sempre é assim. Eles saem como filho pródigo, gastam tudo que têm, com as prostitutas, com as mulheres bonitas, novas. Mas quando ele fica na miséria, na pobreza, elas não dão nem uma cibalena para eles mais. Não dão nem confiança. Mas aí é a hora dele voltar para a casa da esposa. E quantos têm terminado a vida ao lado daquelas mulheres? Quantas irmãs que nós conhecemos, e mesmo nesse mundo todo, que acabaram a vida junto com o marido, cuidando dele numa cama, numa cadeira de rodas. Ah,
ali volta o primeiro amor. Sem interesse nenhum de vida sexual, mas volta porque o sentimento do tratamento, do carinho daquela esposa, daqueles filhos, é como o pai do filho pródigo. O profeta nos diz que o pai do filho pródigo estava lá na saída da casa, da fazenda, ali no pátio, olhando para a estrada, porque ele tinha certeza que seu filho um dia voltaria ali para aquela casa. De repente ele viu vindo aquele maltrapilho, aquele homem, pés descalços, com a cabeça queimada pelo sol, andando em direção ao lar. E ele diz assim: olha, meu filho está vindo ali. Correu lá e abraçou ele. Olha o primeiro amor voltando. Aquele abraço que ele dava nele quando ele tinha 1 ano de idade, 2 anos, até a adolescência. Ele deu aquele abraço do primeiro amor e disse assim: vem, meu filho. Aí ele diz assim: pai, me aceita pelo menos como um jornaleiro do Senhor. Eu não sou digno de ser mais filho, mas pelo menos como empregado. Eu quero ter pelo menos o direito de comer a comida que os seus empregados comem. Eu quero dormir como os seus empregados dormem. Eu quero ser tratado como os seus empregados são. Eu quero ter pelo menos esse privilégio aqui, papai. Aí ele disse: não. Vem cá, traz uma roupa nova lá para ele. Uma toalha nova, tudo arrumadinho, sabonete, chinelo para ele calçar. Levou ele lá no melhor banheiro. Mandou ele tomar um banho. Prestou barba para ele fazer a barba, limpar. Perfume para ele usar. Foi lá dentro, pegou das suas joias o mais bonito anel, veio e colocou no dedo dele. E disse para ele: meu filho, você vai se assentar aqui ao lado do papai, para ele matar aquela saudade. Você vai almoçar comigo aqui, meu filho. O pão, o alimento que o papai comer, você também vai comer. E ele estava ali, junto com o papai, junto com a mamãe, só o irmão que estava um pouco emburrado. Mas o pai ia lá e falava: vem cá, meu filho, vem cá, o que foi? Você está com ciúme? Vem cá, meu filho, olha, isso aí é seu irmão. Ele estava perdido, nós pensávamos que ele não vinha mais, que ele seria morto por lá. De repente ele chega, é seu irmão, é seu sangue, meu filho. Aceite ele naquele amor que vocês tinham antes. Lembra quando vocês brincavam no quintal e abraçavam e dormiam juntos? A Dâmaris estava dormindo com Esdras no quarto lá junto com nós. De repente, não, vamos separar o quarto deles para lá, uma caminha para cada um. E colocou uma cama de casal para Dâmaris e uma cama de solteiro para o Esdras. Mas era só eles dois irem lá para o quarto. A Dâmaris chegava e deitava na beiradinha, assim, encostado nele para dormir. Pendurada, quase caindo, numa caminha de solteiro. Mas ela ia dormir lá, junto com ele. A mãe ia lá e vai lá e tira. Não, minha filha, a sua cama é aquela ali. Ela aceita, né?
ela tem a natureza muito boa para aceitar as coisas. Ela aceita, vai e deita na cama dela, mas são tão apegados que querem dormir encostadinho no outro. Isso é o primeiro amor, irmãos. Isso passa. Isso passa. Aquele irmão que você não deixava ele para nada, talvez já tem um ano que você não vê ele. Aquela irmã que você não deixava ela para nada, era o dia inteiro junto, andando para lá e para cá, e brincar, e dormir, e comer, e juntos, naquele primeiro amor. Aí, de repente, uma casa some para lá, outra casa e some para lá. E aquela que ficou, ela vai criando outras amizades, outros relacionamentos, e a irmã mesmo, desaparece. Desaparece para lá e acaba. De vez em quando, eu tenho que ir lá. Eles dizem assim que famílias, quando vai ficando assim mais velhos, reúnem o dia que morre alguém. Se alguém da família não morrer, eles não reúnem mais fácil. Mas no dia do velório lá do pai, do irmão, aí todo mundo chega, ei, fulano, que isso, 10 anos que a gente não se via, hein? 5 anos que nós não víamos. Pois é, só agora, por essa ocasião, perder o primeiro amor. E vai esquecendo, vai fugindo, vai embora. Olha, irmãos, eu temo que essa pandemia vai desaparecer muita gente. Muita gente vai desaparecer. Porque a pessoa é como o tição que sai de dentro do fogão. Você tira o tição, não precisa jogar água nele, não. Porque às vezes tem muita lenha, o fogo está alto, está queimando a comida. Não precisa tirar o tição e jogar água, não. Tira ele e põe para lá sozinho, que dentro de alguns segundos ele apaga. A mesma coisa acontece com pessoas na igreja. Ela saiu da igreja, afastou da igreja, ela perde o amor à igreja. Ela perde o amor ao povo. É como tirar o tição e deixar para lá. Vai ficando só a fumaça, de repente só sobra carvão. Precisa voltar para o fogo, né? Enfia de novo lá dentro, que logo ele está aceso. Voltar ao primeiro amor. Mas meu assunto nessa noite não era isso. Eu tinha preparado aqui uma mensagem sobre conferência com Deus. Mas está dentro do assunto. Às vezes não usamos a palavra propriamente, mas o raciocínio, desenvolver do raciocínio, é a mesma coisa. Porque quando Deus foi a Adão, ele estava numa conferência com Adão. Porque logo ele disse para Adão, a partir do verso 12 aqui de Gênesis 3, ele começa a conversar com a mulher, com Adão e com a serpente. Foi uma conferência. Ele simplesmente, sem nenhum rancor. Não. Deus é amor, nós sabemos disso. Sem nenhum rancor, por pensar assim, eu vou maltratá-los, eu vou dar um castigo neles, porque eles me desobedeceram. Não, ele simplesmente se assentou com eles e disse assim, Adão, o que foi que aconteceu? Estavam os 3 sentados ali com Deus. Adão diz assim, Senhor, foi essa mulher aí.
o senhor inventou a mulher só para me dar essas dores de cabeça. Estava tão bem sem ela. Foi a mulher que tu me deste. Ainda diz assim, deste por companheira. E ela me deu da árvore e comi. Então ele já explicou tudo para Deus naquela conferência. Deus olhou para a mulher e disse, e você, mulher? Por que fizeste isto, minha filha? Em outras palavras, ele está dizendo assim, eu não volto atrás nas minhas palavras. Eu disse para vocês que o dia que vocês comessem, nesse dia vocês morreriam. E por que você fez isto, minha filha? Você já imaginou a desgraça que você criou para a humanidade? Que será daqui a 6 mil anos? Você já imaginou se Deus pudesse passar para aquela mulher, a Eva, tudo que o mundo iria passar, tudo que a igreja iria passar, irmãos morrendo em estacas, amarrados com fogo por baixo, queimando aos poucos. 68 milhões comidos por leões. Se Deus pudesse mostrar isto para Eva, já não falando da situação da humanidade, do resultado da semente da serpente, dos ímpios, da crueldade. Se Deus pudesse mostrar a fábrica das bombas atômicas de hidrogênio, que seria ou que será usada para queimar, matar, destruir este mundo. Mas Deus não mostrou tudo isso, mas Deus sabia de tudo que iria acontecer até o último suspiro de um ser humano aqui na terra. Deus sabia de todos os hospitais, das pessoas que estariam morrendo ali, comidas pelo câncer. Deus sabia das pessoas que iriam morrer na rua, esfaqueadas, atiradas, com drogas e outros meios. Deus sabia de tantas crianças que iriam morrer por causa daquilo que Eva fez. Mas Deus disse para ela, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Irmão Branham disse que enganou significa deflorou. Então ela jogou a culpa na serpente. Como Adão jogou na mulher, a mulher jogou na serpente. E então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isso? A serpente também era uma criação de Deus. Era um animal que Deus havia criado. E até com mais perfeição do que todos os outros animais. Porque ele tinha, inclusive, os cromossomos do ser humano. Ele tinha a inteligência do ser humano. Ele falava como qualquer pessoa. Era um animalzinho que Deus havia criado, quem sabe, o penúltimo ou último antes de Adão. O profeta disse que o primeiro foi o sapo. E quem sabe, eu não posso afirmar, mas dá para entender que a serpente foi o mais perfeito dos animais.
E Deus estava dizendo com ele: olha, serpente, por que você fez isso com a humanidade? Olha que conferência, irmãos. Porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Tua com quem ele estava falando, e sua de quem ele estava falando. Porém, inimizade. Por isso que a pessoa que é ocupada por esse espírito que estava sobre a serpente, não pode ser amiga da igreja noiva. Eles são inimigos. Existe uma inimizade entre os eleitos e os denominacionais do mundo, os religiosos. Foi assim nos dias de Jesus. O dragão vermelho queria matá-lo. Foi assim nos dias de Israel no Egito. O escravizaram até que Deus não suportou mais ver aquilo. Porque Deus conhecia aquela semente daquele povo. Deus sabia do lombo de quem tinha vindo aquela semente. Deus sabia que ali estava a semente de Abraão, a qual ele havia prometido as bênçãos dos céus. Como Deus iria aceitar uma situação daquela? Então Deus disse que colocaria esta inimizade numa conferência com Adão, a Eva e a serpente. Eu gosto de pregar a mensagem de Mombrana e ver os lados dela, porque ela não tem só um lado, ela tem muitíssimos lados. Então você está vendo aqui a mesma mensagem, mas aqui é um lado dela, a partir do parágrafo Conferência com Deus, a partir do parágrafo 56. Eu estou tendo dificuldade assim, porque eu penso que eu tenho que preparar uma mensagem tão grande para pregar, por causa da responsabilidade que nós temos em pregar para o povo, para a igreja. Eu quero dizer para vocês, irmãos, para mim, a sensação que eu estou vivendo nesses dias, que nós estamos aproveitando nossos últimos momentos aqui. E que esses últimos momentos, eles têm que ser bem aproveitados. Bem aproveitável. Embora Deus não depende de mim, pessoalmente, para levar a igreja à fé perfeita. Mas ele depende do ofício, do quíntuplo, para levar a igreja à fé perfeita. Então ele falou aqui de um presidente que ele gostava, considerava contemporâneo dele, e penso que devíamos orar pelo senhor Eisenhower. Enquanto eles estão empenhados todos os seus esforços para tentar manter este país um lugar onde podemos ter reuniões como esta e ser livres. Então nós temos que orar também pelo Bolsonaro, não temos? Porque ele tem lutado por esta liberdade. Porque se dependesse da esquerda, eles
com certeza não queriam isto. É o lado da serpente, à esquerda. Então ele diz, deveríamos orar porque ele está fazendo tudo para nos dar a liberdade. A América, com todos os seus pecados e todos os seus problemas, ainda é o melhor país que o mundo tem. Ele está falando em 59, né? Talvez hoje, como ele mesmo profetizou, ele não diria isto assim. Eu creio nisto, e Deus permita que seja, e sempre permaneça desse jeito, com a vantagem econômica, com a liberdade de expressão, e o temor. Ele desejou que eles continuassem assim. Porque temos alguns valiosos princípios. Ora, esta velha terra foi banhada com sangue. Para adquirir aquela terra, eles entraram ali. Aqueles homens derramaram sangue. Para manter estes princípios. Olha como nós estamos pensando no princípio. Não foi fácil para nós que começamos esta mensagem do Brasil, pregar esta mensagem. Hoje, pastor dessa mensagem é honrado em todos os lugares, é honrado por todo mundo. Você chega em qualquer lugar, ô pastor, ô pastor. Eu estive no leilão quinta-feira, Newton Pereira, que é filho de um irmão nosso aqui, congregou conosco. Quando ele me viu, ele me saudou, deu boas-vindas. Ô pastor, o senhor é bem-vindo ao nosso meio, obrigado por estar conosco. Eu pensei, depois daquilo ali eu posso comprar o gado todinho. Todo mundo quer me vender o gado. Agora, isso no começo foi assim? Que isso, irmãos? Eu sei, eu passei lá. Eu passei lá. Então, assim penso que devíamos orar o tempo todo para que Eisenhower, naquele dia, pudesse manter o princípio daquele país. Mas o irmão Branham havia profetizado sobre a vinda daquele presidente que ele chamou de Acabe do século XX. Como que é o nome dele? Acabe do século XX. Me passou o nome dele agora. Que é... Como? John Kennedy. Isso. Enquanto eles estão empenhados todos os seus esforços para tentar manter este país um lugar onde podemos ter reuniões como esta e ser livres. Vamos aproveitar, irmãos, essa oportunidade que nós ainda temos aqui no Brasil. A América, com todos os seus pecados e todos os seus problemas, ainda é o melhor país que o mundo tem. Assim penso que devíamos orar o tempo todo para que Deus seja com o senhor Eisenhower. Idoso e sua saúde não muito boa. Você lembra de quem? Joaquim Gonçalves, né? Idoso,
com muita razão ele está no recanto, deve continuar lá. Ele não suportaria passar por uma situação de contaminação, talvez. Mas nós devemos orar por ele. Como vocês têm orado, e todos nós temos orado, para manter o princípio, manter a mensagem. Olha, irmãos, eu sei das fraquezas do pastor Joaquim Gonçalves. Eu sei da vida dele como um ser humano. Trabalhei com ele, fui técnico de som para gravar os programas da Série A. Fiz o trabalho de pastor auxiliar. Levei ele para o mato, ensinei ele a viver e andar no mato. Eu conheço ele pessoalmente, mas ele mantém a mensagem do mesmo jeito que ela chegou no Brasil. Então nós temos que orar por ele, orar pelos outros pastores, evangelistas, que sacrificam, que são sinceros, que sacrificam e vivem ao lado destes ministérios, destes irmãos amados do princípio. Todos vocês, nos orgulhamos destes meninos que nasceram depois, praticamente quando eu cheguei aqui. Irmã Marta, irmão Mateus, irmão Pedro, quem mais? Irmão Delavi Júnior, e esses meninos, essas meninas, nos orgulhamos deles, porque eles mantêm na mesma linha, eles mantêm a mesma linha da mensagem. Então o profeta pedindo oração pelo presidente, que já estava idoso, já estava cansado, saúde não muito boa, e o homem em sua posição social e fazendo discursos e tentando fazer o melhor. Até mesmo se você discorda dele em política, ore por ele agora. Paulo mandou que nós orássemos para os que estão em eminência. Quer dizer, agora é hora de orar. Senhor, quem vai ser o prefeito dessa cidade? Senhor, não deixa um malvado tomar conta, roubar todo o dinheiro, desviar tudo. Já chega. Estamos cansados deles. Senhor, nos dê um mais sério um pouquinho. Senhor, nos ajude. É nessa hora que você ora. É quando está para chegar o novo prefeito. Quando está para chegar o novo governador. O novo presidente. É nessa hora que você vai orar. Para Deus manter a coisa no original. Pelo menos nessa linha aqui que o irmão Brano está dizendo. Manter o país e nos manter com liberdade de pregar a palavra. Porque esse PT, irmãos, esses demônios da esquerda aí, principalmente aquele governador de São Paulo, que homem endemoniado aquele. O homem parece que tem demônio até nos fios de cabelo dele. Quer forçar as coisas, quer impor. Trouxeram uma vacina aí, foi fazer um teste, um pobre de um médico lá no Rio de Janeiro aceitou. 3 dias depois estava morto. E ele querendo impor aquilo no país como se ele fosse dono do país. Sabe por quê? Porque tem milhões da China na mão dele para ele fazer isso. Eles não têm amor ao povo, não têm amor às vidas.
para que são realizadas conferências? Qual é a razão para estas conferências? Tem que haver uma razão, ou eles não teriam estas conferências. Eles têm que chegar a uma certa decisão acerca do que vão fazer. E é para isso que serve uma conferência, é tomar uma decisão. Nenhum cristão deve ser indeciso. Às vezes nós temos a natureza vinda lá até do signo, de sermos indecisos. Para fazer um negócio, fica sem saber se faz, se não faz, se compra, se não compra, se vai na viagem, se não vai. Às vezes eu fico o dia inteirinho indo para lá e para cá para tomar uma decisão de coisinha que não tem nem sentido quase. É natureza. Mas nós não podemos ser assim em relação à vida espiritual, não. A vida espiritual é definida. Você tem que ser definido. Eu creio na mensagem, eu creio nesse ministério, eu creio nesse companheirismo, eu creio nesse irmão. Eu creio nesse irmão. Ah, mas esse irmão é isso e aquilo, esse irmão fez isso, fez aquilo de errado. Não importa, eu creio nele. Porque o dia que você não crer mais numa pessoa, você não vai amar ele mais. Enquanto você puder crer nele, você está amando ele. Não é assim com a vida do casal? Quando a esposa não crê mais no marido, será que existe amor ali? Quando o marido não crê mais na esposa, será que existe amor ali? Naquele homem desconfiado? Naquele homem temente? A traição? Ah, irmãos, vira uma cabeça cheia de casas de aranhas. Vira uma cabeça sofredora. Já não basta a luta, já não basta a vida, já não basta ter que trabalhar, ter que ajudar, cuidar dos filhos, assumir compromissos. É para isso, melhor, é para isto que serve uma conferência, é para tomar uma decisão. Olha, irmãos, até a cura divina, ela precisa de uma decisão. A cura você decide. A cura ela é baseada em uma decisão. E quando a pessoa decide que ele está curado, ele pode até piorar. O quadro clínico dele pode ficar até pior. Mas ele continua não forçando uma barra, mas ele continua descansando. Ele continua encorajando-se. Por isso que você precisa de ouvir a palavra, ler a mensagem, ler a Bíblia, para que seja reforçada aquela fé. Porque a fé é assim, quanto mais você ouve a palavra, mais ela vai se reforçando, né? Homens em um lugar e outro lugar, e diferentes opiniões, porque infelizmente é assim. O profeta diz, se você tiver 3 pessoas no lugar, são 3 opiniões diferentes. Não existe unidade de pensamento, não existe unidade de opinião, a não ser na igreja, na mensagem. Nessa hora você pode ir aí na melhor igreja evangélica e cheinha, lotadinha de pessoas.
acontecendo um culto maravilhoso, como eles dizem. Mas ali está pessoas quase que uma por uma contra o outro em relação às decisões. Um fala assim, mensagem foi boa. O outro fala assim, foi nada. O pastor sabe nem falar. Ele errou 100 vezes na gramática. Ele não conhece exegética, milética, ele não conhece sentido etimológico, ele não sabe o que significa isso, nem aquilo, nem aquilo, nem aquilo. Aí a irmãzinha vem de lá, oh, glória a Deus, que bênção, irmão, que mensagem. Tadinha, simplória. Não existe unidade. O outro sai de lá gritando, oh, graças a Deus, o pastor orou e eu fui curada. O outro fala assim, foi nada, você está mancando. Não existe unidade, irmãos. Quando tem unidade, a irmãzinha sai dizendo, graças a Deus eu fui curada, porque o pastor orou por mim, o irmão orou por mim. A outra diz, graças a Deus, foi mesmo, irmã. Vai crendo, vai firme. O meu lar foi abençoado, eu ouvi uma palavra que me ajudou. Ah, agora a senhora vai ver, irmã, vai mudar as coisas em sua casa. Seu marido vai melhorar, seu filho vai melhorar. Então aquela unidade ajuda aquela irmã. Ah, que coisa terrível, eu não sei como que esse povo desses ismos consegue ainda reunir. Porque é um falatório de vida de pastor, de vida de diácono, de vida de irmão, de cantores. E eu não sei como que eles conseguem reunir ainda. Homens em um lugar e outro lugar, e diferentes opiniões, e pequenas coisas se levantam aqui, e algo por aqui, e aqui atrás, e então eles precisam se reunir e realizar uma conferência. Vamos reunir? Nós estamos reunidos, né? Conferência, nosso culto é uma conferência. Graças a Deus. E então tomar uma decisão do que eles vão fazer a este respeito. E é por isso que elas são realizadas, as conferências. É para chegar a uma conclusão. E nós estamos chegando a uma conclusão. Se tem alguma pessoa que tem saído do eixo, você está convidado a voltar. Vamos caminhar juntos. Vamos juntos. Deixa os problemas lá. Deixa aquela família lá. Entra na coisa, Deus vai cuidar. Deus vai cuidar daquela filha, daquele filho. Deus vai cuidar daquela esposa. Enquanto ele estiver com seu sangue sobre o propiciatório, o Espírito Santo aqui na terra, a palavra sendo pregada, há uma oportunidade de Deus fazer mudanças, de Deus realizar milagres, de Deus curar os enfermos, porque o sangue do Senhor Jesus Cristo foi derramado ali no Calvário. Ele permanece como arco-íris sobre este mundo, sobre nós, para nos manter longe do pecado. Senhor, nós te agradecemos por isto e pedimos que o Senhor tome agora nossas vidas em tuas mãos. Aleluia! Tome, Senhor, nossas vidas em tuas mãos e nos ajude, ó Pai, que possamos mudar, voltar a este primeiro amor. Ó Pai, nós te pedimos a graça, a misericórdia e a comunhão do teu Espírito. Ajuda-nos nesta hora. Leve nossos irmãos em paz, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Deus continue conosco nesta jornada. Nós vamos parar aqui, não vamos
Ontem eu levei 4 mensagens para a igreja lá em Cachoeira, antes de ontem, e usei só uns 3 parágrafos de uma. E isso acontece não é porque nós somos muito estudiosos, não. Eu sou relapso, preguiçoso, estou com a mente cansada, e lendo muito pouco, e orando muito pouco, eu sei disso. Mas é porque nós estamos vivendo nesta mensagem que é tão rica, com a presença do Espírito Santo vivificando. Nós falaremos 2 noites, 3 noites, e às vezes até fisicamente a gente sente diferença. Não é? Vocês me olham assim e pensam assim, esse homem tem uma saúde de ferro. Mas vai lá amanhã cedo para ver, estou cambaleando, segurando na parede, para lá e para cá. Porque nós estamos, esse problema, isso aqui me dá uma fraqueza por dentro terrível, um peso no peito. Mas só tem uma coisa, o doutor, o meu médico que fez a minha cirurgia, falou assim, quanto ao coração, você vai muitos 1000 quilômetros para frente. Então nós estamos assim, é porque a velhice chega e é assim mesmo, né, irmão Davi? É dor nas pernas, para subir num trator daquele e descer, quase que precisa da irmã Eunice ir lá e pegar. Não, precisa não, né? É assim, o irmão João, tadinho, se não fosse a irmã Rosa, ainda bem que Deus deu para ele uma mulher forte, né? Mas nós estamos fortes, né, irmãos? Graças a Deus, o Senhor nos sustenta. Deus abençoe, irmão Julimar, irmã Coraci, irmão Bolivar, nosso abraço para vocês. Não precisa ter medo de vir aqui, não. Aqui é tudo limpinho, com álcool e com tudo, e Deus nos guarda, não é? Então, até domingo próximo. Sábado à noite, os evangelistas estarão aqui. E nós estamos lutando aí para ver se consegue melhorar essa transmissão. Eu já coloquei até dinheiro, disse para o irmão Pedro, ele disse, pastor, é 1.500 no computador. Eu falei, pode pedir que nós pagamos na hora, e se precisar de mais alguma coisa, vamos fazer isso para transmitir. Mas está tão difícil, né, com essa pandemia, que nem o computador eles estão conseguindo comprar, até o momento. Mas nós vamos devagar e a coisa vai chegar no eixo. Deus continue abençoando vocês até domingo. Às vezes me sinto cansado, as lutas me querem vencer. Eu vejo as barreiras na frente que fazem meu corpo tremer. Eu falo com Deus nesta hora e peço socorro em meu Deus. Eu sinto que alguém me protege, eu sei, é a mão do meu Deus, é a mão do meu Deus que me dá descanso. Eu me sinto forte e a alegria toma conta do meu coração.
sinto cansado, as lutas me querem vencer. Eu vejo as barreiras na frente que fazem meu corpo tremer.